Beleza, dando continuidade às nossas aulas de história, vamos hoje para a página 171, aula de história, apostila C, caderno 1. Mande a data lá em cima, 18/9/2020. Feito isso, vamos ler o texto. Precisa-se de trabalhadores? Quando os colonizadores portugueses começaram a ocupar o Brasil, precisavam de trabalhadores para os engenhos de açúcar. Por isso eles começaram a comercializar e a trazer africanos escravizados. Além de abastecer a economia com mão de obra, esse comércio rendeu muito dinheiro a Portugal. Olha só, viu só? A questão da escravidão. Isso rendeu muito dinheiro para Portugal, por isso foi difícil acabar com isso. A escravidão africana foi muito explorada no Brasil, até ser extinta em 1888. Também havia a escravidão indígena, principalmente na região da Amazônia, e nos atuais estados do Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Desde 1819, antes mesmo da libertação dos negros escravizados, começaram a chegar ao Brasil imigrantes europeus para trabalhar principalmente na lavoura. Mas foi a partir de 1850, com a proibição do comércio de negros escravizados, que o número de imigrantes aumentou. As imagens ao lado ajudam você a saber sobre quem eram esses imigrantes que escolhiam o Brasil para viver. São capas de publicações distribuídas na Itália e em Portugal, para atrair imigrantes ao Brasil entre o final do século XIX e o começo do século XX. Então aqui, distribuído na Itália em 1901, esse folheto, e em Portugal em 1886. Folhetos como estes ofereciam terras férteis, sementes, boas acomodações e estradas, porém isso nem sempre correspondia à realidade. Então vamos fazer o número 1. Com a ajuda do professor, preencha o quadro abaixo com a grafia do nome do nosso país nas duas línguas e a data de cada um dos folhetos. Teste número 1, você vai observar aqui, você vai achar como chama Brasil em Portugal, como escrito Brasil na Itália, e depois a grafia, como assim? Ou aliás, a data. Portugal, vai pegar a data aqui, vai colocar no lugar a grafia. Eu inverti aqui, pessoal, beleza. Na verdade, o ano vem primeiro e a grafia vem depois. Então, primeiro o ano, depois como era escrito. Como escrito Brasil em Portugal e como escrito Brasil na Itália. Beleza? A número 2 não é para ser feita. Página 172. Leia o texto a seguir. A chegada dos imigrantes. No Porto de Santos formou-se a maior confusão na hora do desembarque. Homens para um lado, mulheres para o outro. Em salas separadas os imigrantes foram despidos. As roupas do corpo e as que traziam nas trouxas foram levadas para a rotineira desinfecção. Desinfecção é destruição de germes, vírus ou bactérias que provocam infecções. Então aí passou por uma limpeza, roupa de todo mundo. Por fim, depois de infinita demora, roupas e pertences foram devolvidos devidamente carimbados pelo posto. Conduzidos em fila, os imigrantes passaram pelo departamento médico para uma última vistoria antes de serem liberados.
E aqui uma foto, a chegada do navio de imigrantes ao Porto de Santos, cerca de 1900. A número 1. Por que os imigrantes precisavam fazer a desinfecção quando chegavam? Troque ideias com o seu professor e com os colegas. Bom, aqui você vai colocar por que você acha que eles precisavam ser desinfectados. Número 2. Escreva uma frase sobre a chegada de imigrantes ao Porto de Santos. Você escreve alguma frase sobre isso. Aí eu saiba mais. Você já ouviu a expressão fazer América? No final do século XIX e começo do século XX, os italianos utilizavam essa expressão para dizer que vinham para os países da América a fim de trabalhar duro e enriquecer em pouco tempo. Nesse período, milhares de europeus e asiáticos saíram de seus países e dirigiram-se para o continente americano. Instalaram-se principalmente nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. É comum usar expressões populares ao conversar com outras pessoas. Discuta com um grupo de colegas e depois escrevam no caderno o significado das expressões. Você não vai escrever nada, mas cair de cavalo. O que significa cair de cavalo? Significa a pessoa que apostou em uma coisa e ela perdeu. Ela lutou por aquilo, apostou naquilo e perdeu. Ou ainda, a pessoa que é desmentida também, tá? Conversa para boi dormir, quer dizer, a pessoa que fala muito, que conta muitas mentiras misturadas com história e tudo mais. Conversa para boi dormir. Na página 173, muitos povos, uma terra. Dentre os imigrantes que vieram para o Brasil, além de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães, destacam-se os sírios libaneses, poloneses, russos e ucranianos. Recentemente vieram haitianos, chineses, coreanos, bolivianos, paraguaios, peruanos, nigerianos, angolanos e outros. No início, os italianos vieram para as fazendas de café no estado de São Paulo e para as colônias agrícolas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, onde cultivavam uvas para a fabricação de vinho e criavam porcos. Passado algum tempo, muitos saíram das fazendas para a cidade. Eles eram atraídos pelo trabalho nas novas indústrias que se formavam, principalmente têxteis e alimentícias. Alguns abriram pequenos negócios. Está aqui as fotos. Primeira, família de origem italiana posa para retrato em frente à sua pizzaria em 1935, no bairro da Moca, na cidade de São Paulo. E a outra foto, descendentes de imigrantes italianos colhendo uvas no município de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, em 2015. Os espanhóis, assim como os portugueses e os italianos, vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura, na indústria e no comércio. Está aqui a primeira foto, grupo de ferroviários espanhóis na estrada de ferro Votorantim, em Sorocaba, no estado de São Paulo. Foto da década de 1930. E aí depois, Feira de Sevilha, evento da comunidade espanhola em Sorocaba, no estado de São Paulo, em 2014. Agora vamos prosseguir.
Vamos prosseguir. A página 174. Os alemães estabeleceram-se principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, como pequenos proprietários de terras. Foram também para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Daqui escola de descendentes de alemães em Joinville, no estado de Santa Catarina, em 1910. As colônias alemãs eram geralmente distantes das cidades. Os próprios colonos construíam escolas, igrejas e estradas. A próxima, essa foto cheia de bandeiras. Descendentes de imigrantes alemães em Blumenau, no estado de Santa Catarina, foto de 2016. Bom, quando eu realmente fui lá em Santa Catarina, eu vi muita construção que lembrava a construção alemã. Os imigrantes de origem sírio-libanesa dedicaram-se especialmente ao comércio, assim como os chineses e os coreanos fazem hoje. Aqui é a primeira foto. Imigrante de origem sírio-libanesa vende seus produtos em feira livre, na cidade de São Paulo, por volta de 1940. E aqui o outro descendente de imigrantes sírios, no Empório da Família em São Paulo, foto de 2017. Vamos para 175. Os japoneses vieram a partir de 1908. A língua e a escrita deles eram completamente diferentes das praticadas no Brasil, bem diferentes. As comidas e os hábitos e a religião também eram muito diversos. Por isso foram um dos grupos de imigrantes que mais tiveram dificuldades para se adaptar ao país. Eles vieram para as áreas de plantio de café, algodão e pimenta do reino. Depois de algumas décadas trabalhando na lavoura, muitos japoneses e descendentes foram para as cidades e passaram a se dedicar principalmente a atividades comerciais. Então aqui a primeira foto, os imigrantes japoneses em uma fazenda de café lá no interior paulista em 1910. E aqui descendentes de japoneses jogando beisebol em Tomé Açu, estado do Pará, em 2015. Ok? Aí temos umas questões. A número 1. Vamos fazer uma atividade com o sobrenome das pessoas. Todos esses sobrenomes são brasileiros. Olha lá. Martinez, Moroni, Shen, Calil, Cortez, Ramos, Silva, Matarazzo, Bonfigliori, Almeida, Lee, Fischer, Serizawa, Chacon, Kaxinawa. Troque ideias com seus colegas, com o professor e responda qual é a origem de cada um dos sobrenomes que aparecem no quadro. Bom, aqui vocês vão olhar cada um desses sobrenomes e vão ver se vocês sabem de alguns deles. Vocês colocam Martinez é de tal país, Silva é de tal país,
Vamos ver quantos vocês conhecem. E a número 2. Há descendentes de imigrantes na sua classe? De que nacionalidade? Você conhece algum colega da classe? Se sim, coloque sim. Se você não sabe, você coloque não sabe. A número 3. Você sabe se o estado onde você mora recebeu imigrantes? De que país? Principalmente aqui em Votuporanga a gente vê. Nós estamos no estado de São Paulo, mas aqui na nossa cidade a gente vê muitas pessoas que vieram de vários países. Principalmente alguns hoje em dia. Então pense bem e esteja respondendo aí, mandando uma foto para nós. Bom, a atividade era essa. Muito obrigado. Até mais.